Fala galera, beleza? Moro Giro na área, bora fazer a abertura semanal, hein? Que o grupo no Telegram tá quente. Se você não tá participando, entre lá porque o negócio tá bombando. Todo domingo agora, aparentemente lá no grupo do Telegram aqui do Moro Giro, você acha na descrição, é assunto de debate político. O negócio tá bombando, então não deixe de entrar lá e participar. Claro, com respeito, tá? E polidez, já falei, quem for desrespeitoso e vier com ofensas, o facão come solto, tá? Tem que ser educado. Então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, Morodinheiro Oficial, e entre no próprio Telegram. Você acha tudo no site, morodinheiro.com.br, ou aqui na descrição. Lembrando que no primeiro comentário do vídeo, vou deixar alguns vídeos aí que eu gravei esse final de semana para vocês assistirem, tá? Então vamos lá, senta que lá vem história, esse vídeo deve ficar comprido, tá? Aí, novos rebocadores rumam ao canal de Suez, ou Sus, não sei como é que eles falam, para liberar navio encalhado. De olho nisso, porque o prejuízo está absurdo ali por dia, 9 bilhões de dólares por dia. E por enquanto ainda não saiu do encalhamento, tá bom? Companhias aéreas temem crise de caixa com outro verão perdido. Segundo verão perdido para a pandemia no hemisfério norte, poderia levar a uma onda de recuperações judiciais e pedidos de falência no setor, alerta a consultoria. Não vamos entrar em detalhes aqui, talvez eu até aborde essa matéria em outro vídeo. Então, mas atenção, hein? Atenção para isso aqui, ó. Vocês que estão posicionados em ações aí de aéreas, atenção, tá? Vou deixar o link na descrição. Muito cuidado, hein? E aí, claro, o setor de tecnologia terá crescimento exponencial nos próximos 5 anos, diz consultoria. E adivinha quem está no setor de tecnologia? A gente tem vários ativos, a gente tem a Local Web, a gente tem a própria Oi com a Oi Soluções e outros ativos aí de tecnologia que podem dar uma bela de uma explodida. E quem tá falando isso, galera, é a Pipeline Capital aqui, tá bom? Ou seja, é uma opinião dela, mas fica difícil você jogar contra o setor tecnológico, tá bom? Então eu vou deixar os links na descrição e bora direto para abertura semanal, então sem participação especial hoje. E aí vamos dar uma olhada no nosso mini índice para começar. Vamos tacar o estudo aqui de volta e olha lá, sem novidades, o ativo fechou bonitinho na região dos 114.593. E no caso, 595, afinal o mini índice se move de 5 em 5 pontos. Aí vai falar assim, nossa, não é possível, esse Peter ele é um bruxo. Não é possível, fechou em cima do suporte marcado há mais de semanas aí no ativo. Pois é, gráfico, o mercado não esquece os pontos traçados, tá bom? E aí, a gente pode até esticar aqui, ó, esse 953 para frente um pouquinho, tá? E aí a gente tem um ativo brigando aí para romper uma tendência de queda, muita algazarra rolando aqui no nosso Ibovespa, nosso mercadinho brasileiro tá difícil, mas tem uma LTB muito bonitinha a ser traçada que vem desde lá de janeiro. E lembre-se, o ativo mostra uma reação depois de parar de romper fundos aqui numa sexta-feira de recuperação. Mas não se esqueça, a gente já vem enxergando essa recuperação faz tempo e o ativo não consegue engatar a alta aí para romper essa LTB. Então atenção para o mercado na segunda-feira agora. Lembrando que estamos em meio à pandemia, feriadão aí em São Paulo antecipado, né? Um monte de coisa. Tem cidade no interior que está sitiada, não pode entrar nem sair. Então assim, atenção para a nossa situação atual para essa semana do dia 29. Lembrando aí também que temos o balanço aí da Oi amanhã, tá? E aí no gráfico diário, sem novidades, obviamente enxergamos um ativo em recuperação agora em março, mas vem de queda, tá? Então atenção, fundos ascendentes contra topos descendentes, LTB para te guiar. Mais mastigado do que isso, só se eu falar compra ou vende, mas eu não passo recomendações, tá bom? Nosso mini dólar 1,88% de alta na sexta-feira e o ativo deu a semana de maior alta aí nessa última semana, subiu pra caramba, não teve aumento na Selic para aguentar esse mini dólar. Atenção, fundos ascendentes, topos meio que paralelos e claro, já tem uma outra alta da Selic aí em vista de 0,75 percentual aí de alta em maio, que pode trazer novamente a queda do dólar. Então se você aí é uma pessoa mais avantajada financeiramente, está trabalhando uma posição em mini dólar, uma posição comprada, atenção, hein? Porque quando aumenta a Selic, nosso dólar tende a dar uma recuada, tá? E ele já está bem alto, realmente. Claro que estamos passando por uma situação delicada que também influencia, mas atenção no mini dólar aí que rompeu novamente o 5740 ali, região de resistência,
e se manteve no final da sexta-feira, tá bom? Então até a baixa da Selic, ou melhor, o aumento da Selic, a gente deve sofrer um pouquinho com o dólar alto ainda, isso se a Selic for suficiente para derrubar. Então atenção e claro, vale a pena perder umas horinhas ou dias aí estudando um pouquinho sobre Selic, renda fixa, taxa de juros, etc, contra o dólar. Beleza? E aí nós temos o IBR3 na tela, galera. Fiz hoje um vídeo de Oi de 17 minutos, mais de 17 minutos, comentando sobre o que esperar do balanço e sobre a nossa querida Oi, que nos 15 minutos é tendência de queda. Falei bastante sobre semanal e diário lá naquele vídeo, vai estar aqui no primeiro comentário também. Então, vamos falar um pouquinho aqui nos 15 minutos. E o que esperar agora de Oi nos 15 minutos? Lembra o que eu falei? Eu falo em vários vídeos, estou falando isso faz tempo aqui no canal, que a nossa querida Oi está se movendo junto com o Ibovespa. E não mudou nada aqui na sexta-feira, ela continua. Então olha lá, tem topos descendentes, fundos descendentes, mas chega na sexta-feira, ela faz um fundo aqui ascendente. Lógico, é o que eu falo, cada ativo com suas proporções e peculiaridades, tá bom? Mas ela está se movendo junto com o Ibovespa e ela acha que a região do 1,80 como região de parada, né? Ela fica parando nessa região a semana inteira, olha lá, ó, fechou no 1,80 no dia 24, fechou no 1,80 no dia 25 e no dia 26 também, 1,80, fora os outros dias que ela andou ali perto dessa região. Então assim, essa região está sendo uma região de briga do ativo e aí é claro que nós esperamos que com o balanço o ativo volte a decolar. Quer saber mais? Dá uma olhada no vídeo no primeiro comentário aqui sobre Oi, que saiu hoje, inclusive, tá? Viva3 na tela e nós temos o ativo subindo em contra uma LTB, já encontrou, já tentou romper, não conseguiu ainda. E a LTBzinha ali se sustentando por enquanto e pelo menos Viva3 não fez aqui um fundo descendente. 24 e 43 ainda é um ponto relevante do ativo junto com essa LTB. Lembrando, claramente aqui nós provavelmente teremos uma Viva3 batendo na LTB antes do 24,43, mas os dois continuam importantes no ativo. Tá aí claro, se perdeu o 23,21, atenção, hein? Por quê? Porque já tocou lá muitas vezes, inclusive ganhou força, né, em cima dessa região. E aí se vier a perder esse 23,21, óbvio que ele vai encontrar o 22,77 como suporte, mas pode indicar uma força vendedora um pouquinho mais chata em Viva3. E aí, claro, quem está trabalhando posição, senta e espera, porque o negócio pode demorar um pouquinho, tá? E RB na tela, nós temos aqui 0,33% de alta na sexta, 171,20 milhões de volume também na sexta, bem fraquinho. Lembrando, né, comentei sobre RB na madrugada de segunda para terça, na semana passada, e eu falei, né, galera, não tem jeito, isso daqui vem com mais tempo de tela, com mais experiência de mercado, tá? E a RB mostrou números positivos em janeiro, né, um lucro positivo, mas, galera, é muita euforia e poucos números de verdade. A gente tem que esperar o primeiro trimestre de 2021, o resultado dele. Depois, aí, com a macroeconomia ajudando, e a RB volta a deslanchar. Por enquanto, o ativo tem um spike de alta na terça-feira e volta aqui para a região do 2,11. E aí, galera, qual que é a boa notícia? A boa notícia é que não perdeu aqui de uma forma consistente os R$6, tá? Inclusive, faz um fundo ascendente junto com uma LTB. Tem uma zona do 6,11 ao 6,20, que é essa zona amarela aqui, ó, esse retangular. E aí o ativo parece fazer menção de romper a LTB novamente. Então, pode ser que venham os dias melhores aí para a IRB. Lembrando que ela tem que romper a LTB ainda. Essa LTB é o que vai te guiar no ativo. A gente pode até deletar as outras aqui, tá bom? Mas atenção nessa LTB. Quando ela for rompida e confirmada, a IRB vai estar numa nova tendência de alta. Por enquanto teve só alarde, só euforia. E eu avisei, eu falei, cuidado, hein? RB, galera, igual o Oi, é um ativo que ou você já está posicionado, ou você já deveria ter se posicionado ali na região dos 5 e pouquinho, quando ela bateu. Esperar ela bater 6,50, 6,60 para se posicionar depois de um fato relevante, é pedir para comprar topo, tá bom? Então tome cuidado, sempre se antecipe. Análise gráfica, ela está aí para você ter previsibilidade, não é para você esperar um movimento ocorrer e depois comprar um topo. Por isso que divisão de capital é importante, né? Capital mensal, ali uma renda, sempre uma renda fixa entrando, né? Uma renda mensalmente, quinzenalmente, semanalmente entrando é importante. Também é importante você colocar o valor do capital correto, tá bom? Entre outras coisas aqui que a gente pode ficar falando o dia inteiro, mas é importante você ganhar essa experiência e parar de comprar topo. Lembrando, hein? Escolher uma ponta para trabalhar, ou só comprado ou só vendido, também ajuda. Mas isso vocês têm que refletir aí na casa de vocês, cada um, para entender o que eu estou falando, tá? Fora isso, é curso ou a mentoria,
que a gente, mentoria, logo logo estará saindo. Eu sei que eu tô enrolando, tô prometendo, mas logo logo vai sair. E por que eu tô demorando para lançar a mentoria? Porque tem que lançar um negócio decente, não adianta lançar um negócio meia boca e não agregar nada para ninguém, tá? A ideia aqui é agregar, tá? O canal é para isso. Mas enfim, Cielo 3 na tela, Ciel 3 na tela, na verdade, o ativo aí com fundos ascendentes, perde força aqui, um movimento meio perigoso, eu diria, aqui de Cielo. Ela perde bastante força compradora quando chega aqui na região do 365, 355, tá bom? E aí ela tá meio que lateral, né? Pode ver que ela veio com uma força, um ímpeto comprador de recuperação forte, mas chega aqui nessa região, lateraliza e usa obviamente o 355 e o 365 como região de resistência e suporte. O ativo lateralizou, e aí quando ele lateraliza você tem os pontos todos muito bem demarcados aqui para operar. Isso daqui é uma grande zona de acumulação, ensino isso lá no curso básico, inclusive, não deixe de dar uma conferida para você aprender a operar nisso daqui. Claro, vai entrar em Cielo, é um ativo que vale você pensar aí no case dele antes de entrar, seja numa ponta compradora ou seja numa ponta vendedora. Não dá para colocar a mão no fogo em nenhuma ponta aqui de Cielo. Afinal, ele está se recuperando, já tem vídeo no canal onde eu falo disso, ganhando market share, etc. Mas cuidado, hein, porque estamos numa situação macroeconômica complicada no país e ela demonstra perda de força compradora. Isso pode ser algo bem ruim. De olho no 388, se romper esse último topo aqui que deixou o 388 é logo ali. E claro, 388 é o ponto mais importante do ativo aqui nos últimos tempos, esse 388 com 396. Atenção para isso em Cielo essa semana, com fundos ascendentes, mas que perdeu força compradora. Atenção para o 355 também, tá? Cogna na tela, nós temos um ativo que veio ladeira abaixo aí, que teve o balanço adiado, salvo engano, para o dia 31, tá? Topos e fundos descendentes, e ele para ali na região do 3,80 com 3,96. 3,96 não, 3,86, tá? Deu uma sangrada na sexta-feira, abre nos R$4 e cai ali para 3,81, né? Com 4,51% de queda, 257 milhões de volume. Deixa eu virar um pouquinho o monitor aqui, muito bem. E o ativo deu uma bela de uma entregada. Agora, o que pode nos salvar e mostrar o norte para o ativo é que rompemos uma LTB relevante, eu diria, que vem ali de fevereiro, tá? Fizemos força compradora até o 4,27, essa zona de cima aqui desse retângulo amarelo, e aí voltamos para uma região onde estamos usando aqui, ó, o suporte da LTB, tá bom? Então pode ser um último toque para o ativo voltar a decolar. Aqui no gráfico diário, vamos dar uma olhada rapidinho, não temos uma situação tão interessante, mas também não tem nada aqui confirmado ainda. Temos um engolfo? Temos um engolfo negativo, não é algo bom. Mas cuidado com as fake news aí no nosso análise gráfica, tá? A análise gráfica, ela tá aí também para te enganar, às vezes. Os grandes players, eles querem te enganar. Tem que lembrar que estamos aqui numa região de suporte, do 386 com 380, e que, claro, né, Cogna com balanço bom, pode ser que dê uma precificada para cima e de repente, depois do balanço, e busquemos ali o 4,47 ou 4,55 como um primeiro ponto de retomada. Lembrando que ainda estamos num padrão aqui de reversão do começo de março. Atenção para a Cogna nesse detalhe, tá? Nossa Gafisa, nossa querida Gafisa, que voltou a decolar agora em março, mas o avião deu uma caída nesses últimos dias, hein? Caiu um pouquinho bastante, eu diria, ali do 5,14 ali para o 4,67, 10% de queda só nesse período que eu falei, nem foi a semana inteira, tá bom? O ativo ele volta para o 4,67, acha bastante briga aqui nessa região da Gafisa, tá? E tem um longo caminho para voltar para os R$6, bastante gente aí não põe muito a mão no fogo sobre Gafisa voltar a ser líder, mas atenção que ela está com fundos ascendentes e topos ascendentes, apesar do tropeço, ainda temos, olha lá no diário como é que tá, ainda temos uma configuração de uma possível alta. É claro que nós podemos até argumentar no gráfico diário aqui um padrão oco, e aí muita atenção para esse padrão oco caso ele se concretize, tá bom? Mas eu diria que Gafisa aí já tá meio que em cima do muro, né? Não tem muito mais para onde cair. Eu acho que daqui para frente, Gafisa, olhando o case dela, é de melhora, tá? Então assim, eu ignoraria esse padrão oco e claro, trabalharia a posição no ativo, tá? Eu acho que tem bastante região ali em cima para buscar, inclusive uma LTB de anos, e LTB ou busca o ativo ou o ativo busca ela, mas ela está muito longe da LTB. Eu acho que vale a pena uma ponta compradora aí. Claro que não é recomendação, eu mesmo não estou no ativo, nem na carteira pública, nem na privada, mas eu acho que vale a pena uma entrada na ponta compradora. Aí você vai falar assim, Peter, se você acha isso, por que você não entra no ativo? Porque eu tenho outros planos para o meu dinheiro hoje em dia, tá? Ele está em outros ativos. Se eu for comprar todos os ativos que eu enxergo uma ponta compradora aqui, só na abertura semanal, aqui no fechamento diário,
eu vou diversificar em 50 ativos diferentes, então não faz sentido. Tá? Então cada um tem que ter um planejamento para o seu dinheiro, tá bom? Mas Gafisa enxergo aí como um bom norte e claro, de olho no 5,14 que mostrou ser uma região de defesa vendedora na semana passada. Atenção para isso para essa semana, tá bom? JHSF na tela e o ativo aí continua gangorra, né? Ele foi lá buscar o 7,29, infelizmente voltou ali no 7,05, não teve força para romper novamente. Tá, e volta ali pro 676, 662, não fica muito legal, mas a gente teve uma pancada generalizada no mercado essa semana. Alguns ativos não recuperaram junto com o nosso Ibovespa, como é o caso de Cogna, Gafisa e JHSF, mas o ativo mostra uma resiliência compradora ali na região do 662, que é um topo de zona de acumulação que vai até o 676, na verdade não, é o topo de uma zona de acumulação que tem uma outra resistência perto, que é o 676. Atenção para esse ponto de JHSF e ela vem de queda, não tem como negar, tá bom? Mas olha lá, ó, usando o 662 como uma região de suporte, nós começamos a enxergar fundos ascendentes aqui em JHSF. Claro que nós temos uma baita de uma queda aqui, dá até para traçar uma LTB se quiser, para você guiar seus investimentos, então já dá para imaginar que JHSF rompendo essa possível LTB aqui que a gente acabou de traçar, nós aí podemos ver uma alta um pouquinho mais forte em JHSF, que teve uma queda, mas não engolfou, por enquanto ainda pode ter um padrão gráfico aqui de continuidade, e aí teve um engolfo aqui muito bem ativado nos últimos dias, né? Últimos dias, semanas, começo de março. Mas enfim, JHSF eu acho que abaixo do 662 fica difícil enxergar esse ativo, mas não duvide do mercado, tá bom? Nem sempre acertamos. Via Varejo, eu tenho um vídeo de Via Varejo aí de sábado, acho que foi sábado que eu fiz, ou foi sexta-noite, não deixe de conferir, eu vou deixar aqui no primeiro comentário, tá bem explicadinho, bem detalhado sobre os próximos passos de Via Varejo, e o ativo também mostra uma resiliência, né? Pega bastante stop aqui nessa região, mas mostra uma resiliência de fundos ascendentes e a briga na LTB, né? Se tem um ativo que esfrega na cara de alguém que não acredita em análise gráfica, é Via Varejo. É muita coincidência e muito tempo aqui para não confiar em análise gráfica. LTBzinha usada como resistência, o ativo ensaia um rompimento para essa semana, mas está ensaiando já faz alguns dias, vai da gente acreditar ou não. Acho que mostrou bastante força compradora para manter o ativo acima desse 11,67. Próximo passo é retomar o 13,93, mas não antes, passando pelo 12,81, nossa querida Via Varejo. Fora isso, foco no longo prazo, é a varejista mais atraente hoje em dia e que deu um banho no semanal aqui contra a Magalu. A gente pode até olhar isso, inclusive. Olha lá, ó, semaninha da Via Varejo teve uma queda de 1,56%. Tá? A semaninha de Magalu, já mudando o assunto para a Magalu, teve uma queda, galera, de 10,36% e antes teve uma queda de 9,28%, ou seja, o ativo está derretendo. Semana passada eu estava falando, cuidado com o 21,09. Olha lá para onde que foi, 19,78, foi para o outro ponto de suporte e tá com cara de buscar o 19,28. Magalu aí parece que a bolha estourou e fica impossível de defender esse ativo numa tendência de alta, tá? Virou para queda, obviamente, tá? Quando rompeu ali os 23, o ativo vira para uma queda. Claro que ele pode ter um repique um pouquinho mais agressivo, um pouquinho mais satisfatório para quem pegar uma ponta compradora agora. Ele pode voltar aqui e tocar nessa LTB do canal de baixo, mas depois a gente imagina que ele volte a cair, tá bom? Atenção, apesar de todas as varejistas estarem aí em xeque na atual conjectura do Brasil, Magalu deu uma sangrada a mais do que deveria, tá? Então atenção, você que está com ponta compradora em Magalu, cuidado no seu trabalho de posição se você for focar a longo prazo, hein? Cuidado com Magalu, tá bom? Ela tá caindo sem parar e pode ser que continue caindo essa semana, tá bom? BPAN 4, 0,19%, olha lá que bonitinho o toque no 10,36, eu mesmo não peguei esse toque, não tava de olho, mas tocou bonitinho como a gente já imaginava. Quem pegou já tá lucrando horrores aí nessa subidinha. Já poderia até ter feito um day trade, né? Imagina, 4% em um dia. Deixa eu ver aqui, peraí. Rapidinho, vamos pegar aqui um pouquinho exagerado, ó. 3,92% em um dia é muita coisa, galera. Pelo amor de Deus. Tá claro que não vai ser com o seu capital inteiro, se for você estar se expondo muito a risco, tá? Mas BPAN 4 aí, que veio de uma alta astronômica, né? Volta para perto de uma LTA, como eu sempre falo, né? Linhas de tendência ou buscam o ativo ou o ativo busca ela. Nesse caso, BPAN 4 tinha saído muito
de perto da LTA, né? Tinha se distanciado muito. O ativo veio buscar, bate no suporte do 10,36, que é uma região muito forte no ativo, e tem todo um caminho para alta novamente, se vocês acreditarem que BPAN4 se manterá numa tendência de alta. Por enquanto, tá difícil, tem movimentos muito bruscos, mas o ativo já é conhecido por isso. Olha lá 2019, olha 2020, ó, obviamente que 2020 conta a pandemia também, né? Mas olha lá o movimento de recuperação, lateraliza, rompe e agora volta, pode ser um repique, ou seja, pode ser uma comprinha legal em BPAN4 que está abrindo um monte de conta aí, parece, né? Mas atenção, hein? Cuidado para não entrar numa enrascada, tá? Então se você for entrar numa ponta compradora em BPAN4, tome bastante cuidado, pense bem o que você está fazendo. Por enquanto, o ativo está em queda, é claro que ele bate no suporte muito forte, mas tentar acertar o fundo ali, o alvo, pode custar bastante se você não souber fazer uma divisão de capital, tá bom? Então BPAN4 é atenção para essa tendência de queda. E se você for confiar no 10,36, já era para ter entrado, né? Já está ficando até meio longe. Então atenção para não perder sua compra, não é recomendação de nada, tá? BMGB4, o ativo ali ainda sustentando ali embaixo não, né? Em cima desse 501, vou até trazer para frente aqui, ó, bonitinho, tá? Então, peraí que eu fui demais agora. Agora ele travou. Mas enfim, 501 até ali o 5,21 é uma zona de briga pesada de BMGB4, ele tem o 566 de volume, 1,15% de queda na sexta-feira e tá andando aí, não tem segredo, né? Março inteiro aqui numa lateralização, respeitando o 501 com as suas devidas bear traps aqui, onde ele mostra uma venda, mas não entra a venda, e o ativo lateral, cuidado então com esse ativo, tá? Ele tem baixíssimo volume, não tem tanta volatilidade assim, como gostaríamos de ver num ativo de baixo volume, como esperaríamos, né? Então, ó, cuidado com o BMGB4, não entre comprado num ativo, galera, pensando assim, já tá muito barato, vou entrar comprando porque tá muito barato, não cai mais. Não tem esse tipo de pensamento, tá? Sempre que você tiver pensamentos que remetam a certezas, né, como esse que eu acabei de dar de exemplo, né? Tenha certeza que não vai cair. Né? Sempre dê alguns passos para trás que você pode se machucar, tá? Então, BMGB4, totalmente lateral, e o ativo ali brigando na região do 5,12, 5,21, também na região do 5,01. Fica meio difícil dar uma previsão aqui, mas atenção para o rompimento do 5,21 e para a perda do 5,01 depois que confirmar. Como eu falei, escolher uma ponta para trabalhar uma posição talvez seja mais saudável para a sua cabeça investindo em BMGB4. Banco Bradesco com 1,08 bi de volume, chega numa sexta-feira também bem lateral aí nessa última semana. No gráfico diário isso daqui fica mais óbvio ainda, olha lá como ele está lateral. E no gráfico diário a gente pode imaginar que essa lateralização já está meio que dando uma partida aqui para a LTB, indo buscar ali regiões maiores ali como o 27,41, tá bom? Pode ser o próximo passo do ativo. E o ativo vem de uma alta aqui no diário bem forte, nos 15 minutos bem lateral, mas como eu falei, colocou a perninha do rompimento ali, só falta convencer nessa semana, se convencer. De olho no 25,83 como suporte, no 25,67 também, 27,41 é logo ali, e nós temos a LTB vindo ali de cima, que aqui agora apareceu aqui nos 15 minutos, que vai ser uma defesa vendedora, e no diário um pouquinho mais distorcido, mas não tão distante assim, atenção para a LTBzinha, tá bom? Então falamos de Bradescão. Eletrobras, parece que teve um conselheiro que renunciou, mandaram lá no Telegram, não cheguei a ver, mas cuidado aí com as notícias de Eletrobras, um ativo que é estatal é muito, muito mais influenciado por notícias do que qualquer outro ativo, tá? E aí, nosso mercado aí interpretou muito bem aqui o novo presidente da Eletrobras, chega na sexta-feira, ela se mantém legal aqui perto do 34,10, inclusive, falso rompimento aqui, ó, bear trapzinha, e aí o negócio volta. Vamos ver aí se essa renúncia desse conselheiro não influencia a nossa querida Eletrobras, que estamos aguardando aí para uma privatização. 0,35% de queda, 136,22 milhões de volume, e o ativo aí indicando uma tendência de alta. Olha lá que bonitinho, rompeu uma LTB, usou como suporte, fundos ascendentes, 34,10 já se revela aí uma resistência muito chata, a pedra no sapato dos compradores. E aí, 34,10 rompido e confirmado, bem diferente aqui do final de fevereiro, já podemos imaginar 39,25 como região de alvo, tá? Atenção, não é preço-alvo, não é recomendação, atenção para a Eletrobras, porque eu mesmo sigo posicionado nesse ativo, tá? Itaúsa retoma uma LTA que nem deveria ter perdido, olha lá, LTAzinha que vem ali de 2020, bem bonitinha, bastante briga nessa região do Itaú, galera.
Esse aqui é a Itaúsa, mas o gráfico é o mesmo, basicamente. Maior banco do Brasil, acho que da América Latina, se bobear. E o ativo aí com fundos ascendentes, já marcou topos ascendentes, como eu sempre falo, né? Por que a gente não analisa mais aqui na abertura semanal, no fechamento, etc. Banco do Brasil e Santander, porque são ativos com movimentações praticamente iguais, tá bom? A longo prazo, então nem se fala. Claro que o Banco do Brasil está numa situação um pouquinho mais peculiar, talvez até coloque ele de volta aqui no fechamento, tá bom? Mas nós temos aqui Itaúsa, com um movimento igualzinho do Bradesco, com suas peculiaridades um pouquinho diferentes, mas deve buscar um topo ascendente. Tá? Se Bradesco buscar, provavelmente Itaúsa vai buscar também. E nós temos os pontos aqui do 10,59, o 10,68 e o 11,03 lá em cima como pontos de resistência. O ativo respeitou muito bem o 10,59 aqui de fevereiro para frente, né? Final de fevereiro para frente. Então a expectativa é que ele rompa esse 10,59 para entrar numa nova tendência, não tão de longo prazo assim, para depois buscar um 11,03 novamente. Por enquanto, Itaúsa aí tá um pouquinho mais capenga do que BBDC4, nosso querido Bradescão. Tá, Neogrid na tela, com bastante força compradora ali no final da sexta-feira, mas não teve uma semana fácil. Inclusive teve uma semana negativa, como a gente viu lá no fechamento semanal. Tá? O ativo bate no 764, utiliza como suporte essa região e faz menção de buscar o 802. Quem pegou essa comprinha aqui, me passa a bola de cristal aí, porque era muito difícil acertar um day trade aqui nisso. Tá? Teve que ter muita sorte. O ativo não consegue nem tocar no 802, o que não é um bom sinal, mas o ativo ele está perdido. Inclusive teve um inscrito, esqueci o nome dele agora, acho que é Thiago, é muito nome, é difícil decorar todo mundo, me desculpe aí por não lembrar, tá? Mas ele comentou, Peter, tem uma LTB aqui na Neogrid? Aí eu vim olhar e parece que temos mesmo, tá? Dá até para argumentar nela assim, ó. LTBzinha que foi tentativa de rompimento e talvez não conseguiu. Então, vamos deixar essa LTB marcada e agradeçam ao Thiago, salvo engano, acho que é Thiago Araújo, alguma coisa assim, tá bom? Mas agradeçam ele que viu essa LTBzinha, eu mesmo não tinha dado muita atenção, estava mais focado aqui nos movimentos mais macros, mas não deixa de ser uma briga de linhas de tendência. Olha lá, nós tínhamos uma LTA que virou LTB, que foi rompida e está agora numa outra briga, nessa nova LTB, com essa outra LTA aqui para tentar uma retomada, tá? Então, o grid tá difícil, quem tá posicionado aí põe o bumbum na parede, que deve demorar aí para você ter uma direção. Torço para estar errado e torço para que segunda-feira o negócio volte para R$11. Mas infelizmente a gente sabe que o mercado não se move assim, mesmo num ativo aqui de 12 milhões de volume, né, o grid aí, um volume baixo, o ativo aí congela um pouquinho a galera, não tem a volatilidade que gostaríamos, tá bom, Neogrid? Para vocês, atenção no 802 e atenção no 764 para Neogrid. Sabesp na tela, 0,02% ali na sexta-feira. O ativo que fez um rompimento de LTB e dessa vez confirmou, utiliza o 3393 como suporte na quinta-feira e faz menção de continuar o movimento de alta. Tem até uma LTBzinha aqui para ser rompida novamente. LTB que é menos importante do que a LTB rompida lá atrás, afinal ela é de poucos dias, tá bom? Atenção para a Sabesp, parece que as coisas começaram a andar para ela. E claro, nós temos todos os alvos antigos de suporte, viraram resistência agora, como o próprio 43,10, já utilizado aqui nessa região do dia 19, na sexta-feira passada. Aí nós temos o 43,93, depois o 44,65, os R$45 redondos ali em cima. E depois nós temos também uma zona de acumulação que não podemos esquecer, que vai até o 51,01 ali em cima, que é um alvozinho aí, mais ou menos comentado por mim. Não é preço-alvo, tá? Mas eu imagino que o ativo busca essa região muito em breve com a retomada econômica, tá bom? Sanepar, 1,38% de queda, 32,30 milhões de volume na sexta-feira. O ativo também teve boas notícias, inclusive tem vídeo aqui no canal, vou tentar deixar no primeiro comentário aí para vocês acessarem, mas tem fundos e topos ascendentes, o ativo teve reajuste tarifário, tanto que deu uma bela de uma decolada. Eu mesmo fiz uma comprinha ali em Sanepar na carteira pública a R$22,10, ou seja, me encontro agora no 0 a 0, tá bom? O ativo aí que tem fundos ascendentes e topos ascendentes, tem uma longa jornada para buscar uma LTB, e aí, galera, é acreditar na empresa, tá? Fica difícil você apostar contra longo prazo, é claro que estou falando de longo prazo, Sanepar e Sabesp, então vão ficar muito difícil, tá? Mas cuidado com os seus investimentos, o que eu estou falando aqui não é compre indiscriminadamente, é claro, planeje bem seus investimentos, né? E não tenha pressa, tá? Eu falei muito sobre isso no vídeo da Lupatec do MMX, vou deixar aqui também no primeiro comentário, para vocês não terem pressa de ganhar dinheiro. A pressa, na verdade, vai fazer você queimar dinheiro, tá? Então,
foca em longo prazo, foca em boas empresas e Sanepar não deixa de ser uma boa empresa, tá? Claro, né, foco no 21,81 dela lá e no 22,70 como rompimento de força compradora. Igual 4 na tela, o ativo aí que vem melhorando um pouquinho depois de dar um susto, né, rompeu aqui os dois canais de alta, fez aqui fundos paralelos lá com a região do dia 9 de março, mais ou menos, e aí o ativo volta para o canal de alta, respeita aqui como suporte e rompe o 12,58, já deixou o 12,32 para trás. O ativo aí mostra uma força compradora interessante, busca o 13,29 em breve, provavelmente, como região de resistência, de olho nessa região. Mas aqui igual ao 4, tá difícil, olha lá, você tem vários pontos de suporte e resistência. Agora como suporte, você tem o próprio 12,58, 12,32 e a LTB do canal, LTA do canal de alta, e como resistência o 13,29 e a própria LTA do canal de alta aqui em cima, o outro canal de alta, e aí o seu limite para igual ao 4, tá bom? Por enquanto, brigando para tentar se manter numa tendência de alta, mas no macro nós temos aqui fundos ascendentes e topos que devem se tornar ascendentes em breve novamente. Atenção para igual ao 4, hein? Vale 3 na tela também teve uma sexta-feira de recuperação. E aí, galera, no gráfico diário fica até mais legal de analisar igual ao 4. Afinal, olha lá o que igual ao 4 deixou depois de uma bela queda em março aqui no gráfico diário. Martelão pesado, olha lá que martelão no gráfico diário. Atenção, inclusive, já confirmou o martelo, né? Agora resta saber se vem uma segunda-feira boa e se mantém aqui nesse rompimento desse martelo para uma tendência de alta e retomar os R$100 ou ali até os R$104, que foi uma região batida agora no começo de março. Atenção, Vale 3 está bonita no gráfico diário, fez fundo ascendente, mesmo que sem querer, olha lá como o gráfico ele cria uma harmonia, e aí claro, se ele volta ali para os R$104, a gente imagina um rompimento, afinal são topos paralelos. Beleza? Atenção nisso, para Vale 3, se perdeu 90,99, o negócio vai azedar. Embraer na tela, Embraerzinha aí que também tá dando uma recuada um pouquinho mais chata. Vamos dar uma olhada no gráfico diário dela, faz tempo que a gente não olha. Também deixa padrões de reversão aqui, mas atenção, que olha lá, a gente tá no gráfico diário, nos 15 minutos estamos numa LTA, no diário um pouquinho distorcido, estamos abaixo, tá? Mas eu ficaria de olho mais nesses padrões de candle de reversão, onde nós temos aqui uma negação dessa pressão vendedora que veio aqui nos últimos dias de Embraer, e o ativo parece fazer força para voltar numa alta, tá? Então, atenção, Embraer aí com dojis, né? São mais dojis do que spinning tops, apesar de que vai ter aquele chato, né? Que vai comentar assim, não, Peter, tem um corpinho, eu sei que tem um corpinho, mas tá muito fininho, tá? Então, eu prefiro considerar isso aqui doji do que spinning top, e a gente pode imaginar que Embraer vai continuar decolando, lembrando que Embraer aí dizem os analistas aí que tá bem barato ainda, tá? Lembrando que ela andou ali na região dos R$5, ela já subiu ali de volta para os R$15 nos últimos tempos, aí ali no dia 15 do 3, ela chegou a bater 15,04, e agora ela faz um recuo um pouquinho mais agressivo, pode ser só um fundo ascendente e depois ela volte a subir. Atenção para Embraer aí, atenção para a região do 12,35 e do 13,10 também, como regiões de suporte, tá bom? Gol 4 na tela, 1,67% aí de queda, o ativo que deu uma boa guinada aqui de alta, mas entregou boa parte disso na última semana, nas últimas semanas, né? E aí deu uma lateralizada aqui na última semana, tem uma LTB que foi respeitadíssima aqui em Gol 4, que vem ali de dezembro, dezembro, janeiro não teve toque, né? Mas é fevereiro e março, o ativo aqui tá numa briga danada, e aí galera, olha lá como é que tá o gráfico de mais longo prazo, com fundos ascendentes, topos ascendentes, e aí vai de você acreditar que ela vai começar uma retomada e uma busca ali no 38,83. Atenção para Gol 4 e atenção na matéria que eu trouxe na abertura do vídeo, tá bom? Não sei se engloba uma Gol 4, mas atenção, entre no link aí na descrição. E claro, não esquece de dar o like no vídeo se você for descer aí o vídeo, tá? Mas, só para terminar, Gol 4, atenção no 20,32 e no 22,01, que são seus pontos principais aí para suporte e resistência, por enquanto. Azul 4 na tela, movimentação bem similar aqui a Gol 4, com fundos ascendentes. Ela está numa lateralização um pouquinho mais chata ali desde o final de 2020. Então, atenção para isso. Nós temos aí uma resistência absoluta no 45,53 e nós temos aqui o próprio 35,99 como suporte do ativo. Se perder esse 35 e confirmar, sinal vermelho aí, cuidado com o Azul 4, que deu uma esticadinha legal. As aéreas dão uma recuperada interessante, mas acho que tem um longo caminho pela frente. E como elas estão no meio do caminho, cuidado se for entrar agora numa aérea aí, que você pode pegar um pedágio um pouquinho mais
caro, né? A R3 na tela, deixando a galera que segue aí, youtubers e influencers negativos, não tem o que falar, né? Abre ali na região do 11,51, mais ou menos, ali no dia 24/2, que eu acho que foi justamente o dia do contrato ali da Siemens, e aí vem caindo bastante. Tem gente que confia no ativo a longo prazo, mas quem entrou para curto prazo, porque ouviu fulano ou ciclano falando sobre ela, já amarga uma derrota aí, ou estopou, ou o dinheiro está preso agora. No gráfico diário, o ativo está confuso, não conseguiu passar os R$ 10 e não conseguiu passar o 8,47 ainda, mas perdeu força, não consegue mais tocar o 9,37 basicamente, né? Tocou ali, não consegue passar na verdade, ainda está numa linha de tendência de baixa e já deixou para trás uma linha de tendência de alta rompida. Topos e fundos descendentes, está indeciso agora se faz um topo novo paralelo nos R$ 10 ou se rompe fundo. Atenção para a L3 aí, a situação tá sinal amarelo, tá? Para quem tá posicionado em negativo, paciência. Já falei, tem que aprender a focar em longo prazo, a dividir capital, a ter renda mensal no mínimo para você investir, tá bom? A escolher uma ponta compradora ou vendedora e claro, a não investir porque você ouviu fulano ou ciclano falando sobre uma ação, tá bom? Tome cuidado, tá? Falei muito sobre isso no vídeo da Lupatec, vou deixar no primeiro comentário como eu falei. Cuidado, que o cara compra, depois ele passa para os milhares de seguidores dele comprar também. Você compra, ele lucra e você não, tá bom? Então atenção, não é porque fulano falou que está com a ação que ele ainda está. Pode já ter vendido. Por exemplo, entrou, como vocês compraram, ele sai, aí o negócio cai, vocês ficam a ver navios. Isso aconteceu, galera, muito lá nos Estados Unidos, muito mesmo. E aí é óbvio que aqui no Brasil os charlatões vão copiar esse negócio também para lucrar em cima, tá? Não se surpreenda com a maldade do ser humano, tá bom? Então tome cuidado com recomendações de ações, mesmo que indiretas, de influências aí com milhares de seguidores, tá bom? Isso vale para mim também, tá? Por isso que eu nunca recomendo nada, sempre ensino a pescar, nunca vou sugerir para você comer um bacalhau ou um salmão, você que escolhe as suas ações, tá? Eu só passo análise gráfica aqui. Semin 3, deu para entender a analogia? Acho que ficou boa, né? Mas enfim, Semin 3 usando ali o 8,50 como resistência. E aí, galera, não consegue passar desses 8,50. Mesmo assim, eu não trouxe para o canal, mas eu vi uma notícia sobre os analistas estarem otimistas com CSN Mineração. E olha, não é uma ação que eu colocaria minha mão no fogo, para falar a verdade, né? Porque nós temos os dois lados. Aqui eu sei que vai ficar meio indeciso para vocês, mas preste atenção. Ela já abriu em alta, quem foi esperto colocou o lucro no bolso, quem não foi, no preço da reserva, agora já está negativo. Você claramente enxerga o 8,50 como uma região de resistência. Mas, qual que é o outro cenário aqui? O outro cenário é que ela não consegue cair muito longe dela, tá bom? O 8,50 ali sempre brigando, sempre se mantendo nesse patamar. Então assim, tem baixo volume, tem um monte de CPF no ativo, parece, ele é meio que dominado por CPFs, o que não significa muita coisa, porque você pode ter o Barsi ali posicionado, por exemplo, que ele opera como CPF, só para vocês terem a ideia, e ele é um grande player, tá bom? Então assim, não significa muita coisa. Agora, o que eu focaria aqui em CSN Mineração é que o ativo não cai abaixo dos R$8, e aí ele já tentou dar uns spikes de alta, não conseguiu, então assim, veja bem se vale você ficar posicionado no ativo, ou se vale já sair, ou se vale focar em longo prazo, é só esperar, tome suas decisões, tá? Mas assim, tá amarrado, o bichinho tá amarrado, não consegue passar do 8,50 nem a pau, e não tem um gráfico muito bonito também, né? Olha lá, não tem muito o que falar, a não ser que o 8,50 seja uma resistência, e que se romper aqui essa região do 8,09, vai lascar tudo, tá bom? Então atenção para CSN Mineração, não tem muito o que falar além disso, tá? HGTX3 na tela, o ativo também vem de uma lateralização, mas tem que lembrar que ela tá querendo romper uma LTB, tá bom? Nós temos aqui o 15,85, inclusive, região de fechamento do aftermarket aqui da HGTX3, é bonitinho como suporte, o ativo tem fundos ascendentes em vários níveis de tendência aqui, seja mais macro ou seja mais curto prazo, tá bom? O ativo não tá feio, né? O BTG colocou 13,90 nela, quase chegou lá, mas faltou alguns centavos, o ativo volta forte, e aí nós temos uma LTB lá de setembro, então olha a pancada que o ativo está tentando dar nessa LTB. O que dá para imaginar aqui? Dá para imaginar o rompimento dessa linha de tendência de baixa, com um repique para uma continuação de alta um pouquinho mais forte em HGTX, não sei o que é o case dela, eu não sei como é que sustenta esse case aí de alta, de possível alta, mas que tem uma briga pelo rompimento dessa LTB, isso realmente tem, e eu imagino que rompendo ela vai sim dar uma guinada para a alta.
mas não estou recomendando nada, tá? Vou deixar bem claro isso em tudo que eu falar. Porque eu mesmo não estou posicionado. Eu não coloco minha mão no fogo por HGTX, tá bom? Mas que tem uma briga para romper essa tendência de queda, tem. Tem uma zona de acumulação, tem gráfico diário fazendo pressão para cima. Então, atenção que pode ser um trade bom. Mas estude o case da empresa. Veja como é que está a situação macroeconômica junto com o HGTX3, tá bom? Atenção. E aí de olho no 15,85, mais ainda de olho no 15,32. E o ativo parece estar bonitinho para uma ponta compradora, tá? BIF3 na tela, usando o suporte do 972 com o 985 ali como resistência. O ativo precisa provar algumas etapas ainda, como o 10,34 até o 10,48 como resistência. Ele chegou perto, mas não chegou a tocar. Temos fundos ascendentes aqui no ativo. Ele respeita uma região de suporte do 972, que se perder, sinal amarelo. Porque se ele busca o 962, já é sinal aqui de topo levemente descendente e pode virar para uma baixa. Atenção, tá bom? BIF3 precisa provar o rompimento dessa LTB. Por enquanto ele rompeu, se manteve acima, mas ele não fez a força devida aqui para buscar o 10,34 até o 10,48 como deveria. Então atenção para BIF3, o ativo não está nas melhores, para falar a verdade. Se você tirar o zoom no gráfico, você vai ver que ele está nas piores, né? Comparado a 2020, e o ativo tem uma longa jornada ali para aprovar, mas o foco é o 10,34 e o 10,48, beleza? E claro, o 972 como suporte. Marfrig 3 na tela, apesar de uma queda aí na sexta-feira, tá bem melhor que BIF3, a gente já vem acompanhando, né? Olha como ela já se recuperou muito bem e tá muito mais perto das máximas do que das mínimas. Ele deve usar o 16,50 como suporte, e se já não usou, aqui é a região, e voltar para umas máximas ali do 17,24 ou até aqui a região do 17,99, se eu não me engano, 17,95, tá? O ativo tá bonito, tá numa tendência de alta, é natural correção, tá? Quedas são saudáveis no ativo fazendo uma alta, quedas são sempre saudáveis, na verdade. Tá? E o ativo aí deve respeitar o 16,50, se não respeitar o 16,50, 15,89 é logo ali, e pode começar a desconfigurar uma alta, tá? Então atenção para a Marfrig, esses são os pontos para vocês. Local Web, saiu vídeo ontem sobre Local Web, também estará aí no primeiro link, primeiro comentário, aí vai ter os links dos vídeos, tá bom? Local Web aí, que deu uma sangrada na sexta-feira, pós-balanço bom, e aí tentou usar o 23,31 como resistência, usou na verdade, tentou romper, não conseguiu ali no fechamento do mercado, e o ativo faz menção de buscar o 22,21 aqui embaixo. Atenção que esse é o ponto mais importante do ativo. Se romper esse 22,21, deve buscar aqui a região do 19,32 com 20,86. Mas eu falei muito mais disso lá no vídeo, tá? Local Web. Então dá uma conferida lá para não ficar repetitivo. Tá aqui no primeiro comentário os vídeos sobre Local Web. Dá uma lida lá, dá uma assistida que você vai ver tudo que você precisa saber sobre Local Web, tá? Ambev 3 na tela. Retomou aqui o 15,08 com o 15,10 como região de suporte. E o ativo, galera, não tem novidades, tá? Tá dando uma lateralizada meio confusa, mas ainda mantém uma tendência de alta para buscar uma LTB. E aí, galera, essa LTB, essa LTA aqui devem ser os próximos pontos de longo prazo aqui do ativo. A gente imagina, né? Porque a briga tá bonita. Agora, de curto prazo é de olho no 15,10 e de olho no 15,20, 15,39 ali em cima, ó, região de resistência. E depois o céu é o limite para a Ambev. Não imagino a Ambev perdendo 15,10 novamente, mas não duvide do mercado, tá? Petrobras na tela, o ativo não tem força de passar do 23,50, tá bom? Região de resistência. E aí nós temos o 22,87 como suporte. Ele não respeitou muito bem na semana passada, mas foi uma semana de altíssima volatilidade, tá? Olha lá, 22,55 como suporte, apesar das volatilidades aqui, foi uma região de briga. E aí ele volta para o 22,87 e busca o 23,50 como região de suporte e resistência. O ativo que está bem longe de ser o que era, por causa das ingerências e problemas econômicos do Brasil. Se você crê numa estatal, numa Petrobras, numa Eletrobras, a única coisa que você tem que fazer é comprar mensalmente, tá bom? Mas assim, tome cuidado, planeja um pouquinho melhor aí o que você quer fazer. E o ativo aí já usou o 27,2 como suporte, ou seja, caso ele volte a cair, o 27,2 é a região que deve se preocupar. E se ele voltar a subir, a gente já tem o 23,50 e o 25,35 como os próximos pontos aqui de resistência, tá bom? Suporte, resistência, etc, tá? Então atenção nesses pontos para a Petrobras. Santos Brasil fechou na sexta-feira no 0 a 0 em comparação com a quinta. Lembrando que quarta deu uma rasgada, quinta-feira também teve volatilidade de queda, mas recuperou tudo praticamente e fechou no positivo.
678 como resistência agora de Santos Brasil, também tem vídeo no canal sobre o balanço, lembrando que ela está muito distante de LTAs aqui, pode significar aí uma lateralização ou até uma correção mais chata em Santos Brasil, então atenção para esse ativo. Vai entrar em Santos Brasil? Lembre-se, o pedágio às vezes sai caro, e se você não quer ter estresses ou dores de cabeça, tome cuidado com o Santos Brasil, que é um ativo que deu uma belíssima esticada, tudo que estica ou corrige muito, ou lateraliza por um tempo. E aparentemente está lateralizando com suas devidas volatilidades, dadas as proporções, mas cuidado com o Santos Brasil, hein? Cuidado, ó, LTB rompida pelo menos, mas está distante de uma LTA. Esse ativo aqui promete bastante volatilidade para os próximos dias e semanas, tá bom? Tinha S3, 0,63% de alta, volume de 54 milhões na sexta-feira. O ativo está nas piores, tá? Olha lá como é que tá feio. Tá no ponto de 2020, ou seja, para quem confia em telecom, que é o meu caso, eu enxergo isso aqui como uma oportunidade de compra. Claro, né, a pergunta óbvia vai ser, nossa Peter, mas olha onde é que ela estava em 2018 e 2019, e ali em 2020 ela está no mesmo patamar. Sim, mas o que você tem que enxergar? 5G, fibra ótica, o imóvel sendo vendido e a TIM vai abocanhar a maior parte, e inovações futuras, tá bom? Então assim, de olho nisso para a TIM S3, e dá para argumentar que ela está barata quando você olha o pico que ela fez 2 vezes em 2020, tá bom? É claro que aí você que toma suas decisões, eu estou posicionado, eu estou negativo na carteira pública, não tenho problemas aqui para comentar essas coisas, tá bom? Mas atenção, tome suas decisões por si só, tá? Eu sigo tranquilo em TIM S3, porque eu confio no futuro de telecom no Brasil, tá? PIV23 na tela, 116,43 milhões de volume, o ativo está um pouquinho melhor aqui nas últimas semanas do que uma TIM S3, e tirando o zoom no gráfico, vamos tirar aqui bastante, peraí que ficou meio distorcido, vamos colocar no diário aqui, ó, tirando o zoom no gráfico a gente enxerga que VIV23 teve uma movimentação nos últimos anos melhor do que TIM S3, mas que também está no patamar interessante de compra, num preço de 2020 ali no fundo, tá? Então, usou o 44,58 como suporte, fez uma escadinha com fundos ascendentes, 43,32 ficou para trás, a gente tem o 48,71 como resistência ali de fevereiro, e o ativo parece fazer uma promessa aí de alta para os próximos dias e semanas. Atenção, tem uma semilateralização aqui, e esse ativo também será influenciado muito bem por 5G, fibra ótica, venda do imóvel também, e claro, concentração de mercado, talvez uma leve concentração aí invisível a nós, né, agora com a venda do imóvel, e as inovações de VIV23 também. Atenção para a VIV23. VEG3 na tela, eu não vou nem comentar que eu avisei, porque eu avisei, o ativo deu uma bela de uma despencada, sem novidades, tudo que estica para um lado, ou estica para o outro, ou lateraliza, nesse caso aqui VEG3, achou uma pedra no sapato aí na ponta compradora, que foi o 73,05, os vendidos não deixaram esse ativo passar para cima, não conseguiu romper ali no 69,65, região de suporte aqui não foi rompida com convencimento. Cuidado, hein, porque o ativo está muito nas mínimas, e apesar aqui dessa força compradora entrando na sexta-feira, eu colocaria o meu bumbum na parede aí. Por quê? Porque rompeu o LTA, tudo bem, rompeu o LTB também, mas está muito nas mínimas, e o ativo não faz muita menção de voltar a subir. Na minha opinião, eu ficaria muito de olho nisso daqui, ó. Topos ascendentes, mas fundos paralelos. Aí de repente ele faz aqui um topo ascendente no 76,65, uma região muito importante no ativo, e volta a cair. Para o quê? Para fazer topo descendente e fundo descendente também. Atenção em VEG3, tá bom? Eu acho que esse movimento é o mais provável, bater no 7665 e depois voltar a cair. Claro que eu não sou o Nostradamus, eu não sei fazer evidência, mas eu ficaria de olho nesse movimento, é apenas a minha opinião, tá bom? Carrefour na tela, 0,36%, o ativo deu uma bela de uma esticada com a compra do Grupo Big, e parece querer se manter aqui brigando nessa LTB. Isso daqui, galera, é uma LTB, eu sei que parece reto, mas olha lá no gráfico diário como é que tá. LTBzinha, tá se mantendo na briga, respeitou o 21,50, deixou uma indecisão aqui, ainda não confirmou nada, então pode ser que venha para baixo e corrigir um pouquinho, pelo menos no 20,83 aqui em Carrefour, mas ele tá brigando legal na LTB. Se romper 24,01 é logo ali, e o ativo deixaria um gap absurdo para trás, tá? Então assim, se você está posicionado em Carrefour e já está lucrando, pense bem se não vale a pena buscar outras oportunidades e colocar esse lucro no bolso. Não é recomendação, mas Carrefour aí, com esse... Nossa, agora deu uma porrada no meu monitor aqui. Mas enfim, Carrefour aí, bem esticado, eu ficaria com o pé atrás de segurar uma posição nela, principalmente posição lucrativa, né? Pense que você comprou ali na região do 18,98, você
tá lucrando bastante, eu colocaria no bolso, mas aí sou só eu, cada um faz o que quer. E Show 3, sem novidades, naquele padrãozinho de alta ainda, não desconfigurou, ainda mais rompeu ali as LTBs ali de 2020, faz uma correção, parece fazendo uma correção para continuar no movimento de alta, que claro, não virá enquanto não normalizar a pandemia. A atenção aqui no 3,39 e no 3,68 são os pontos de atenção aqui para o Show 3. E aí, galera, quem está nesse ativo tem que entender que é um ativo de baixíssimo volume e que só volta a se mover provavelmente com boas notícias sobre shows e eventos, tá bom? Então, a abertura semanal vai ficando por aqui. Deixa o like aí, se inscreve, compartilha. Não esquece de me seguir no Instagram, Moradeiro Oficial. Entra aí agora. E entrar no Telegram, você acha tudo na descrição e vídeos no primeiro comentário. Um beijo, um abraço e bumbum na parede. Bom fim de domingo.